Olá, senhores. Retomando aqui as nossas resolução dos problemas de mecânica quântica do livro do David Grives, né? Nós temos aqui, então, o problema 1.5 para a gente analisar, né? Bom, nesse problema, ele propõe a seguinte situação, né? Ele fala, considere uma função de onda psi em função de x, que é a posição, e em função do tempo t, que tem essa característica aqui, né? Que é a que multiplica a exponencial elevado a menos lambda vezes módulo de x, tá? Deixei aqui destacado, módulo de x vezes outra exponencial elevado a menos i ômega t. Então é uma quantidade complexa que nós estamos envolvendo aqui. Veja que agora o tempo é diferente de zero, né? Então nós temos uma função de onda que evolui no tempo, tá? Em uma dimensão, né? Que no caso é só na direção x. Então, nos outros casos que a gente viu no exemplo, no exercício anterior, por exemplo, né, a função de onda ela estava no tempo igual a zero, por exemplo, e aí você não tinha essa componente temporal, que é a que dá a evolução temporal da função de onda, né, valia 1, né, essa quantidade, aí nem termo complexo envolvia, só era um termo real, por exemplo. Né, mas é só um exemplo. Né, então aqui é um caso de uma função de onda que aparece em muitos casos na física, descrita dessa forma. Bem, deixa eu só diminuir o zoom aqui, para a gente continuar a leitura do exercício. Né? Então ele fala aqui que onde A, constante A e lambda e o ômega, né, são constantes reais positivas. É importante ele avisar isso para a gente. Né? Principalmente o ômega, né? Se ele fosse complexo, podia alterar a situação de ser um valor complexo ou real para essa parte da função. Então é importante assegurar isso. Então ele dá uma dica aqui, né, que isso será visto, veremos isso nos capítulos seguintes, né, que é a parte que vai estudar os casos estacionários, né, de sistemas estacionários, né, em mecânica quântica, que vai envolver funções desse tipo, porque é o caso onde você tem que ômega está sendo a frequência angular, né, dessa oscilação. Aqui podemos só tratá-la como constante e nada mais. Mas já olhando e levando o conhecimento que a gente tem de física básica 2, né, a gente consegue ver que ômega tem cara, com certeza, de frequência angular nesse tipo de configuração. Usando a relação de Euler, né, a gente tem essa expressão aí. Então ele fala que isso vai ser feito lá, né, no qual o potencial realmente produz tal função de onda, né, que é o que eu falei. Então os casos, isso aqui é a função de onda dos casos estacionários, né. Então é muito comum ela aparecer mesmo nos problemas em física. Então, além desse adendo, né, ele fala aqui, então ele faz a pergunta para nós. Ele apresenta essa função de onda aqui, que tem função do módulo de x, e não do x, tá? É o módulo de x aqui. Eu vou chamar a atenção da importância disso. Aí o item A quer saber quer que você normalize a função de onda. Então, vamos dar uma olhada na parte da normalização da função de onda. Então, item A, né? Aqui, aí, item A aparecendo aí. Só aproveitar, eu estou maximizando a tela para que fique sempre bom no vídeo, né? Então tá aqui. Para normalizar a função de onda, nós temos que, quando eu normalizar ela em toda a região do espaço, módulo ao quadrado da função de onda, tem que ser igual a 1. Né? Se eu procurar uma partícula em todos os lugares do universo, uma hora eu vou encontrar, né? Essa é a ideia, né? Então, o universo é sempre a região onde a integração está ocorrendo, né? Porque, por exemplo, se eu sei que uma partícula está dentro de uma caixa fechada, eu não vou procurar ela fora da caixa. Não há necessidade, né? Porque por mais que eu procure, eu posso contabilizar aqui, não tem problema nenhum. Mas vai ficar dando zero, né? A partícula vai ficar dizendo, não, a partícula não está fora da caixa, vai estar dentro. Né? Seria uma coisa assim. Nesse nosso exercício, ele não especificou que situação física era exatamente. Ele só apresentou uma função de onda dizendo que ela tem aquela característica lá. No caso, para a obtenção da constante de normalização, que é o que ele quer... No fundo, quando ele pede para normalizar, o que ele quer é descobrir a constante de normalização. Então está aqui o módulo da função de onda ao quadrado, dx. Dessa vez a função de onda não é uma função real, ela é uma função complexa, porque ela tem aquele termo i ômega t. Então vamos ter que lidar com a relação do complexo conjugado propriamente dito. Então vamos seguir aqui. A integral vai acontecer então, por exemplo, na região de 0 a infinito. Ok? Essa região que é o que ele compõe lá a função para integrar. Então, vou ter aqui integral e elevado a menos 2 vezes lambda módulo de x, tá? Aqui nessa anotação tem que ter o módulo de x, ok? Aqui onde eu estou com o mouse. Vezes o diferencial, né? E integra isso de 0 até infinito. Então, isso ele vai obter nessa região do espaço esse módulo de função. Então,
Bom, aqui veja que foi feito um recurso do cálculo integral, né? Por exemplo, o certo ele deveria integrar aqui de menos infinito até mais infinito. Essa era a condição que ele devia fazer. Mas ele está aproveitando o fato de que aqui é módulo de x. Então, aproveitando esse fato de que aqui é módulo de x, independentemente do x ser um valor positivo ou um valor negativo, no caso do menos infinito, o módulo sempre vai extrair o menos. Então, sempre vai ficar, na verdade, uma quantidade positiva aqui na quantidade módulo de x. Então, isso é equivalente a eu integrar, por exemplo, de zero simplesmente a infinito positivo e depois eu multiplico isso por 2. Tá ok? Aí eu não preciso fazer a integral de menos infinito até zero, que na verdade é exatamente igual a essa integral, que é de zero a infinito, por conta de aqui x ser módulo. Tá ok? Então, graças ao x ser módulo de x aqui, que é o que o exercício propõe, então, independentemente do sinal positivo ou negativo, o sinal de menos não interfere. Então, vale a pena fazer esse procedimento. Só integrar de zero a mais infinito e multiplicar por 2. Aí você trata agora o x simplesmente como um valor positivo o tempo todo, e aí a integral, não preciso agora, daqui para frente, né, acho que é por isso que essa anotação não põe o módulo, daqui para frente eu não preciso mais ficar avisando que é módulo, só preciso avisar que é módulo enquanto estava a integral expressa de menos infinito a mais infinito. Como aqui não mostrou a linha anterior, né, que seria, na linha seguinte seria essa, né, da expressão do cálculo, né. Aqui o autor pega e escreve de zero a mais infinito e já não precisa mais escrever o módulo. Por que ele não precisa mais escrever? Porque ele já está assegurando, através dos limites de integração, que jamais o x vai assumir valor negativo. Então, como ele tem essa garantia na expressão do cálculo, então não preciso mais avisar que aqui é módulo. Tá bom? Isso é uma coisa interessante. Só que aí colocou o fator 2 aqui na frente, multiplicando. Tá? Então, poderia ter aqui uma linha anterior, né, escrita a expressão original da função de onda a ser integrada. Mas não tem problema. E aqui dentro nós temos, qual era a função original? Ela era e elevado a menos lambda vezes o módulo de x. Né? Essa parte estacionária da função de onda, né? Que a gente está integrando aqui. E nesse caso, nós temos aí, a parte temporal está sendo igual a zero, né? Nesse caso, tá? A escolha para a normalização está sendo feita com t igual a zero, por isso que a exponencial i ômega t não está constando aqui, está valendo 1, né? Está e elevado a i, que multiplica ômega sendo um valor aleatório, vezes o tempo sendo igual a zero. Ok? Então, esse é o caso que está sendo usado para normalizar a função de onda, que a gente diz que é a normalização na origem, né? Da função de onda. Na origem, no instante, na origem não, no instante inicial, t igual a zero. Okay? É melhor falar assim, senão a palavra origem vai ser mais usada no contexto do espaço do que no tempo. Né? É melhor tratarmos apenas para o caso em que t igual a zero. E aí nós temos, então, nesse caso, que a normalização vai envolver o quadrado, né, da função de onda, porque essa é a parte real dela, então o quadrado de e elevado a menos lambda x é simplesmente e elevado a menos 2 lambda x. Aí essa integral ela é relativamente simples de ser desenvolvida, né, que aí você tem então que é igual a 2 vezes módulo de a ao quadrado, vezes, e aqui tem essa expressão, né, para quem não se recorda, né, se a gente for ver uma tabela de integrais, né, que envolve esses cálculos, né, então, bom, aqui é simplesmente se a gente for olhar aqui, peraí, deixa eu ver, deixa eu aproveitar aqui a anotação que eu peguei aqui na internet mesmo, né? Tá vendo? A integral de uma exponencial, de uma maneira geral, é igual, né, a própria exponencial dividido pela constante que multiplica a variável dessa exponencial, que no caso é x. Quem multiplica x aqui nessa expressão geral é c. No nosso caso, lá é menos 2 lambda. Então, no lugar do czinho aqui, eu ponho menos 2 lambda, que é a equação original que está no nosso problema 5, dividido por menos 2 lambda. Né? Então, se a gente for olhar aqui, nós temos essa situação, tá vendo? O denominador, menos 2 lambda, e a própria exponencial com menos 2 lambda x. Nos limites de integração de 0 a infinito. Aqui, o infinito é sempre cuidadoso, você tem que ter sempre um cuidado em lidar com infinitos em matemática, por causa do fato de que você tem que ver se no infinito a função vai convergir. Nesse caso, quando eu tenho essa solução da integração indefinida, antes de fazer os limites, né, eu vejo que eu tenho uma exponencial negativa, tá certo? Com um expoente negativo. Então eu sei que com mais infinito aqui, ela vai se convergir a zero. E em zero ela é bem definida. Então, tem uma convergência garantida. Então essa integral se realiza dessa maneira tradicional mesmo, como a gente sempre faz com qualquer cálculo. Então isso aqui seria igual, no caso, a
O fator 2 eu posso simplificar, né? Esse 2 está aqui multiplicando com esse 2 dividindo, ok? O sinal de menos eu posso depois... Bom, vou mantê-lo aqui e vou me incorporar. Módulo de A ao quadrado está aqui. E aqui no caso ficaria, quando x for infinito, essa exponencial converge a zero. Ela vai a zero. Então elimina toda a expressão. E quando x for zero, aí essa exponencial vai dar 1. 1 dividido por menos lambda, né? Então está aqui alfa igual a 1 dividido... Ah, mas atenção, o menos não aparece mais porque na regra de integração é o limite superior, dá zero, menos o limite inferior, né? Então o menos da regra da integração com esse menos que já estava aqui, fica positivo. O fator 2 foi simplificado, como havia dito, então sobrou apenas dizer que a normalização 1 é igual a módulo de A ao quadrado sobre lambda, onde eu isolo A para encontrar o valor dele, então a constante de normalização, quando t é igual a zero, é igual a raiz quadrada de lambda. Então esse é o caso A que a gente tinha tratado aqui. Ok? Agora, deixa eu ver o item B aqui do problema. O item B está perguntando para nós, né, ele quer que determine o valor esperado da posição e da posição ao quadrado, que é x e x ao quadrado. Ok? Bom, então, nesse item B, só mostrar o item aqui, item B, né? Ok? A gente tem aqui, posso deixar assim que não extrapolou a tela. Ok. Então aqui vamos ter o item B, o valor esperado da posição. Qual é que é o procedimento matemático? Pegue o valor observado, multiplica pela densidade de probabilidade de encontrar a partícula naquela posição e integra isso em toda a região do espaço. Okay? Esse é sempre o procedimento. E isso tem que ser o valor esperado daquele seu observado. Aqui igual, como atende a interpretação de Born, né, então a densidade de probabilidade é π quadrado, é a função de onda, módulo da função de onda ao quadrado. Okay? Então aqui nós temos... quem é a função de onda ao quadrado? Né? A função de onda ela é A, que multiplica módulo ao quadrado da constante de normalização, né? Vezes aqui essa parte que envolve a integral de menos infinito a mais infinito de x vezes e elevado a menos 2 lambda módulo de x. Aqui ele está frisando o módulo... veja, aqui o autor está mantendo o módulo de x porque o módulo de integração está de menos infinito a mais infinito, tá vendo? Então aqui ele está se preocupando em avisar que de fato é módulo, porque ainda não foi feito aquele mecanismo de só integrar de zero a infinito, por exemplo. Então ele foi mantido assim. Aqui a parte complexa não está envolvida, que é e elevado a i ômega t, porque quando você faz o complexo conjugado, né, vai ficar e elevado a i ômega t positivo, na exponencial, vezes e elevado a menos i ômega t. Isso vai dar e elevado a zero, então por isso que dá 1, não aparece aqui. Esse é um argumento que eu devia ter falado aqui antes também, né? Eu acabei talvez criando uma confusão. No exemplo do item A, aqui aconteceu o mesmo procedimento, né? Não precisava considerar o tempo igual a zero, como eu havia falado antes, né? Basta você simplesmente fazer o complexo conjugado, que simplesmente vai dar 1, porque vai ficar e elevado a i ômega t vezes e elevado a menos i ômega t, tá bom? Então, retificando o que eu falei aqui no item A, basta você aplicar o complexo conjugado, que já é suficiente para não ter a parte da exponencial complexa aqui nesse campo, tá bom? É a mesma razão acontece aqui. Então, feita essa retificação, a gente vem para cá. Voltamos ao item B, onde está sendo perguntado, né, qual é o valor esperado da posição da partícula atendendo a essa função de onda aqui. Então aqui tem a parte real ao quadrado, simplesmente expressa assim, né, elevado a menos 2 lambda módulo de x dx. Aqui ele diz que isso aqui é igual a zero, né, mas ele foi muito sucinto nessa expressão, então eu vou mostrar de novo a tabela de integrais para vocês ver aqui, que a gente consulta na internet. Então, por exemplo, vamos pegar uma função desse tipo, né, uma função de onda que tem, aliás, uma equação cuja integral é desse tipo aqui. X multiplicando uma exponencial elevado a uma constante que multiplica o valor x, que é a variável, né? Então vamos ver aqui. Aqui nós já vimos esse caso. Veja, essa é a situação que está tendo no nosso problema no item B. Você tem um x que multiplica uma exponencial elevado a uma constante que multiplica o x. Então, a solução se dá assim, né? Você tem lá que a solução desse tipo de integral fica sendo e elevada a constante vezes x dividido pela constante ao quadrado, que multiplica a quantidade
constante vezes x menos 1. Tá? No nosso caso, quem está sendo a constante? A constante as constantes estão sendo menos 2 lambda. Pode consultar aqui. No nosso caso, ó, quem está multiplicando x é menos 2 lambda. Então tá aí. Então C vai ser menos 2 lambda no nossas substituições aqui, né? Então aqui você vai ter 4 lambda quadrado. Aqui você vai ter menos 2 lambda x. E aqui você vai ter e elevado a menos 2 lambda x. Igual está lá no nosso problema. Então, feito essas devidas substituições lá, né? Agora, quais são os limites de integração que está no exercício? Tá? De menos infinito até mais infinito. Se a gente consultar aqui, tá aí. Vamos substituir x de menos infinito a mais infinito? Por exemplo, lá nessa tabelinha de integrais. Temos aqui, então, quando o x for... Ó, lembrando que esse x aqui, eles estão em módulo. Né? Esse x aqui, ó, tá no expoente, ele está em módulo. Então, atenção para isso, no problema. Independentemente de aqui ser menos infinito ou mais infinito, esse x é sempre positivo. Tá, ok? Então a gente vai ter aqui a situação que envolve e elevado a menos 2 lambda vezes o x sempre positivo. E aqui você tem a função c menos 2 lambda que está elevado ao quadrado. Por que eu chamo a atenção para isso? Porque essa quantidade c, na verdade, é menos 2 lambda. Então o c é um valor negativo. Menos 2 lambda. Então, sempre a exponencial é com expoente negativo. No caso aqui, eu estou assegurando que aqui é módulo de x. Então, quando você aplicar os limites de integração nessa solução, você vai ter aqui, então, e elevado a menos 2 lambda vezes infinito. E depois você vai ter, no limite inferior, você vai ter e elevado a menos 2 lambda vezes o mesmo infinito. O infinito não consegue trocar sinal, porque esse x está em módulo, conforme o exercício propõe. Então, ou seja, e elevado a menos infinito, que é o que conclui aqui, vai dar zero, que é o limite inferior. E elevado a menos infinito de novo, você vai ter também zero. Ok? Vai conferir. E o interessante é que, tá vendo? Essa quantidade x que está aqui, ela poderia dar menos infinito ou mais infinito. Ela poderia divergir o cálculo, né? Você poderia pensar que essa parte da equação, cx menos 1, poderia divergir. Mas essa exponencial converge toda a expressão a zero. Então, o zero vezes infinito, ele consegue zerar esse cálculo. Tá? O zero ele é um elemento nulo na multiplicação. Então, ele garante a convergência desse cálculo aqui. Tem estudos em física, de uma maneira geral, que procura lidar com o significado essas divergências que acontecem em parte do cálculo. Então, você tem uma convergência global, né, dessa integral, do resultado desse cálculo. Mas você tem esses fatores que explodem, né, na função internamente, tá? Mas para nós, o que interessa é o resultado da integral. Então, no nosso caso, nós temos que ela é de fato convergente. Ela vai a zero no limite superior e vai a zero no limite inferior. 0 menos 0, portanto, aqui dá 0, que é o que ele mostra. Então, qual o valor esperado da posição da partícula na posição x? Não tem valor esperado para ela. É isso que está informando aqui. Tá certo? Uma integral desse tipo aqui, né? Essas são integrais do tipo ímpar, né? Então, essas integrais sempre vai acontecer isso, tá? Então, sempre que você lidar com um limite simétrico de integração, né? Para um x elevado a um expoente ímpar, né? Tá vendo? Você sempre vai dar zero esse tipo de integral. Por isso que, quando isso acontece na mecânica quântica, é comum ter processos muito repetitivos, às vezes, de cálculo. Então, chega um momento que você acaba tabelando esses tipos de cálculo e você já obtém a resposta dele. Aqui não é diferente, tá ok? Então, funções do tipo par, né, x elevado a 1, né, por exemplo, é uma função ímpar, desculpa, ela, vezes essa exponencial dessa forma, sempre dá zero, desde que o limite de integração seja simétrico, né, de menos infinito a mais infinito. Bom, de toda forma, mesmo que eu não tenha um valor esperado de posição da partícula nessa região de integração no espaço, né, eu vou ter aqui, vamos ver o que acontece quando eu calculo o quadrado do valor esperado, que é essa expressão. Bom, o procedimento é sempre o mesmo, eu pego o observável, que é a posição eleva ao quadrado, no caso, né, e multiplico pela densidade de probabilidade, que é o módulo da função de onda ao quadrado, integrado em todo o espaço, que no caso é unidimensional.
em x. Então aqui está a parte real da função, que é ao quadrado fica e elevado a menos 2 lambda x, lembra? Ó, o autor não está tendo a necessidade de ficar avisando que esse x está em módulo. Por que ele não está avisando? Porque ele já recorreu àquele recurso que nós vimos no item A. Ele reescreveu a integral, ao invés de menos infinito a mais infinito, ele escreveu de 0 a infinito, já que o x estava em módulo, né? Então, e ficava indiferente, né? Por mais que o x trocasse sinal no expoente, não trocava o sinal do expoente e da exponencial, podemos falar assim. A exponencial sempre se mantém com o expoente negativo, mesmo assim. Aí deu para trocar a integral de menos infinito a mais infinito como de 0 a infinito, desde que você multiplique 2 aqui na frente, que é, né? Seria a mesma coisa nos intervalos. Aí não precisam mais avisar que o x está em módulo. Por quê? Porque os próprios limites de integração estão me protegendo, ele está protegendo o cálculo. Não vai acontecer do x ser com valor negativo, porque os limites de integração estão protegendo isso. Por isso que eu não preciso frisar que aqui é módulo de x. De fato, não precisa mesmo. Fica equivalente, né? O x é sempre positivo. Então tá. E a parte complexa, como é efeito complexo conjugado da função de onda, né? Então, e elevado a i ômega t vezes e elevado a menos i ômega t dá 1. Esse cálculo, esse produto, né? Da parte complexa. Portanto, dando sequência ao raciocínio, então nós temos aqui... Bom, vamos lá. Substituindo quem é o A, né? Devidamente aqui. O A é raiz quadrada de lambda, né? Que nós vimos anteriormente. Então tá aqui raiz quadrada de lambda ao quadrado é simplesmente lambda que multiplica essa quantidade, que é o resultado desse tipo de cálculo de integral, né? Bom, vamos ver esse tipo de cálculo integral que ele está propondo a solução aqui, né? Deixa eu ver aqui na nossa Wikipédia. Ó, tem esse caso aqui também aqui que o Wikipédia mostra pra gente, tá bom? Na internet. Bom, a gente tem aqui x ao quadrado que multiplica elevado a cx, tá vendo? Então a solução fica expressa dessa forma aqui. E elevado a cx, a própria exponencial, né, no caso a solução, vezes esse polinômio aqui, que fica x ao quadrado sobre a constante que multiplica x, do expoente da exponencial, menos 2 vezes x sobre c quadrado, mais 2 sobre c ao cubo, né? Então, o nosso c está sendo menos 2 lambda, se você consulta lá, né? Lembra que isso se manteve aqui, né? Então, quem multiplica x é menos 2 lambda. Então, se eu substituir aqui menos 2 lambda, vou ter aqui e elevado a menos 2 lambda x. Não sei se aqui está explícito, né? Não está explícito, ele já foi resolvendo direto. Então vamos raciocinando aqui. Então aqui está e elevado a menos 2 lambda x vezes x ao quadrado sobre menos 2 lambda, menos 2 x sobre 4 lambda ao quadrado, mais 2 sobre menos 8 lambda ao cubo. Ok? Aplicando os limites de integração de 0 a infinito, que é essa solução de integral que está sendo feita aqui, vamos ver o que acontece. Se o x for 0, que seria o caso mais... Aqui vai dar 0, aqui vai dar 0, só vai sobrar essa fração aqui. Vai ficar 2 sobre menos 8 lambda ao cubo. E aqui está a exponencial e elevada a menos 2 lambda 0. Aqui vai dar 1, né? No caso, né? Então só vai ficar 2 dividido por menos 8 lambda ao cubo. Então, vamos ver. 2, está aqui, né? A expressão. 2 dividido por 2 ao cubo, que é 8, né? Lambda. Tá certo? O menos não está aparecendo aqui, porque quando eu coloquei x igual a 0, eu estou pensando no limite inferior de integral. Então, na verdade, tem que pegar o limite superior menos o limite inferior. No limite superior, aqui vai divergir, aqui vai ficar só observando. Mas a exponencial vai convergir, porque como c é menos 2 lambda, então sempre o expoente dessa função é negativo. Então, quando o x for infinito, essa exponencial converge a 0. Então, ela faz com que a expressão inteira convirja a 0, tá? Tende a 0. Então, no limite superior é 0 o resultado da integral. No limite inferior, é o que eu falei, tinha dado 1 aqui na exponencial, aqui dá 0 e aqui dá 2 dividido por menos 2 lambda ao cubo. Só que tem um menos da regra da integração. Então, menos da regra da integração com menos do 2 lambda fica 2 lambda positivo elevado ao cubo, que é o que você está vendo aqui. 2 dividido por 2 vezes lambda ao cubo, ok? E aí, bom, arrumando essa expressão, porque dá para simplificar lambda com a potência ao cubo, e aí você tem aqui lambda ao quadrado. Também a quantidade 2 dividido... Aqui 2 ao cubo é 8, né? Então você fica aqui com...
aí 2 vezes 2 dá 4, vamos multiplicar os numeradores aqui. 2 vezes 2 é 4, e aí simplifica com 8. 4 oitavos você pode escrever como 1 meio, né? Então fica aí a resposta. O valor esperado do quadrado da posição da partícula é 1 dividido por 2 lambda ao quadrado, né? Então, não estranhe esse tipo de comportamento acontecendo em um cálculo, tá vendo? Você não tem o valor esperado da partícula, né? Aliás, você tem o valor esperado dela, que é a posição 0, tá ok? É melhor falar assim, né? Senão vai parecer estranho, né? Então a partícula vai ser encontrada na origem, tá? Na origem do sistema de coordenadas que você adotou. E o valor esperado do quadrado dessa posição dessa partícula está sendo em função de lambda, 1 sobre 2 lambda ao quadrado, tá? Então aqui é simplesmente a posição 0 da partícula. Tá? Melhor dizer assim do que falar que a partícula não está ali, né? Ficaria estranho. Então esse seria o item B, que ele perguntou essas duas quantidades para a gente. Tá bom? Vejamos lá o enunciado dele, né? Que ele fala aqui. O item C, né? O item C ele pergunta para nós, ele quer: encontre o desvio padrão da posição x, né? Que ele está tratando aqui. Então encontre o desvio padrão da posição x. E também esboce o gráfico do módulo da função de onda ao quadrado como função de x, né? E marque os pontos x mais o desvio padrão, né? São um valor acima, né? São as chamadas barras de erros nas medidas em laboratório, né? Você pega o valor que você espera encontrar da posição da partícula, soma o desvio padrão e também você subtrai o desvio padrão. Então você tem aqui uma barra de erro, né? O valor sei lá, eu encontro um valor, por exemplo, a posição é 5, só que, sei lá, um desvio padrão, vamos supor, de menos 0,2. Então, na verdade, a barra de erro vai dizer que eu tenho a posição 5, só que com uma margem de erro de menos 0,2 a mais 0,2, por exemplo. É isso que quer dizer essa notação. É muito comum em laboratório, né? Vocês acredito que todos tenham feito laboratórios, né? Já. E aí isso se aprende muitas vezes no primeiro laboratório do curso, né? Então, só repetindo aqui no enunciado, para não ficar estranho, né, ele fala, encontre o desvio padrão da posição x, né, e esboce o gráfico do módulo de π quadrado como função de x e marque os pontos como esses que a gente discutiu agora, né, de mais ou menos o desvio padrão, para ilustrar o sentido em que representa o espalhamento, né, o espalhamento em x, né, no caso, né. E depois ele fala qual é a probabilidade de que a partícula seja encontrada fora desse intervalo, né? Ou seja, não é porque você tem um desvio padrão com valor determinado que a partícula não ocorre em outras regiões, né? Então apenas porque é o que você mediu ali na hora, né? Então vamos ver isso aqui no item C, que é o que ele vai buscar a solução. Então aqui nós temos o desvio padrão. Primeiro eu tenho que calcular a variância, que a gente, né, nas videoaulas você deve ter visto que você tenta proceder de outras formas, né, calculando através do módulo, tudo, mas você não consegue, o melhor jeito é esse. Primeiro eu calculo a variância, que é o desvio padrão ao quadrado, porque ele leva em conta essas quantidades que é bem fácil determinar, né, no observável, que é o quadrado do valor esperado menos o valor esperado ao quadrado. Nós já conhecemos essas duas quantidades, né? Aqui deu 1 sobre 2 lambda ao quadrado, que vocês têm ali no cálculo escrito anterior, já está pronto, né? E o outro é 0, né? Essa quantidade dá 0. E aí você de fato tem, aí no caso do desvio padrão, extrai a raiz quadrada dessa expressão, então você tem 1 sobre raiz quadrada de 2, né? E no caso, o lambda ali está fora da raiz quadrada, ok? Então está aí o desvio padrão, os valores para mais e para menos. Na sequência, ele pediu para que a gente observasse o módulo ao quadrado da função de onda nessas circunstâncias, né? Com mais o desvio, mais ou menos o desvio padrão, né? Então, vamos olhar para essa expressão aqui. Ficamos, então, igual a constante de normalização ao quadrado em módulo vezes... Aqui, ó, isso aqui é complexo conjugado. Então, a parte complexa é e elevado a i ômega t multiplicado por e elevado a menos i ômega t. Então, deu 1, só ficou a parte real explícita aqui. Então, e elevado a menos 2 lambda vezes sigma, tá vendo? O x está valendo sigma, no caso, né? Que é o que ele está tratando. Lembra, não se esqueça que essa função de onda, ela é definida como e elevado a menos lambda vezes módulo de x. Então, independentemente do sigma ser positivo ou negativo, ele sempre aparece positivo aqui porque está em módulo, tá bom? Então, o efeito mais ou menos não afeta
aqui a expressão nessa parte. Por isso que quando eu fizer o cálculo com sigma positivo, é o mesmo que se eu fizesse com sigma negativo, tá bom? Então, posso tratá-lo, tá vendo, com uma coisa só como solução. As funções são iguais. Então, isso é igual a lambda. Lembra, A já é conhecido, né? Ele é raiz quadrada de lambda, que está ao quadrado, portanto, lambda e elevado a menos 2 lambda, aqui, vezes o sigma, que nós conhecemos agora como sendo o inverso, né, de raiz quadrada de 2 vezes lambda, tá bom? Por preciosismo, a gente poderia ter posto aqui um parênteses, né, abrindo antes da raiz de 2 e fechando depois lambda, porque essa notação às vezes corre o risco de você achar que o lambda não está no denominador dessa fração. Na verdade, ele está, tá bom? Então, o correto é colocar aqui um parênteses abrindo e um parênteses fechando. Isso é igual... Aí, ajeitando a expressão, né, vamos lá, vamos ver. O que dá para ajeitar é o fato de você simplificar lambda, né, que é lambda dividido por lambda, que vai dar 1, e aí fica só menos raiz quadrada de 2 no expoente aqui da função. Esse aqui é o valor numérico, né, que eu posso obter, e elevado a menos raiz quadrada de 2, usa uma calculadora científica, por exemplo, você tem esse valor aqui, porque o e é em torno de 2,71, alguma coisa, né, isso elevado a menos 1,41, 42, que é a raiz quadrada de 2. Então, você tem um valor aproximado aí de 0,2431, que multiplica lambda, né? Então, por exemplo, tem aí esse valor. Isso corresponde à densidade de probabilidade, tá bom? Esse valor aqui é a densidade de probabilidade, porque isso é resultado do módulo ao quadrado da função de onda, só que nesse intervalo, tá bom? Na região em que x vale menos sigma e na região que ele vale mais sigma, que no caso é o que o problema está querendo que a gente considere aqui. E ele também pediu para esboçar o gráfico. Então, com relação ao gráfico, veja como ele se comporta, né? A função de onda, ela é e elevado, vamos ver aqui, né? A função de onda é e elevado a menos lambda vezes módulo de x, que multiplica e elevado a i ômega t. Só que, como eu estou plotando o módulo ao quadrado da função de onda, que é a densidade de probabilidade, então, na verdade, só tem a parte real, que é e elevado a menos 2 lambda sigma. Tá ok? Mas, na verdade, e elevado a menos 2 lambda módulo de x, para você poder correr os valores de x aqui quando quiser. Quando o x for menos infinito, vamos olhar só para essa parte aqui da equação, tá ok? Que eu estou destacando porque é o módulo da função de onda ao quadrado. As constantes depois elas só mexem com a posição das curvas, não altera a sua característica. Então tem aqui, desde que o lambda não troque de sinal, que é o caso, né? O lambda é sempre positivo. Então ficamos aqui e elevado a menos 2 lambda. Quando o x valer menos infinito, essa exponencial converge a zero. Verdade, tá vendo? Menos infinito converge a zero. Quando o x for infinito positivo, também, aqui não se esqueça que eu estou lembrando que aqui é módulo de x no lugar do sigma, tá? Na função original, tá bom? Que é o que está lá no enunciado do exercício. Então, independentemente do x ser menos infinito ou mais infinito, o sinal não interfere. Sempre vai fazer com que essa exponencial converja a zero. Então, ela converge a zero no menos infinito e ela converge a zero no mais infinito. Quando o x vale zero, você tem o máximo da função, que ela vale aqui o valor de lambda, já que essa quantidade vai dar 1. E, de acordo com essa expressão, né, o módulo da questão de normalização ao quadrado é lambda, então vai ficar lambda vezes 1. É o que vai acontecer quando essa exponencial, o x for zero. Então, é o valor máximo da função. Então, aqui dá lambda destacando o esboço, né? E sigma é uma região intermediária, né? Antes do infinito, negativo, e a região do zero. E assim como mais sigma também é uma região, essa região aqui que está expressa no gráfico. Que os valores são, de certa forma, conhecidos desde que você indique quem é o lambda, né? Então, a expressão, esse cálculo em si, foi feito em torno de 0,24. Ou seja, 24% do valor do lambda é o valor que você tem aqui, né? No caso, para o sigma, né? Então, 24% mais ou menos à esquerda e 24% à direita. Então, se você definir quem é o lambda, você também consegue definir quem é o sigma em termos numéricos, né? Que vai estar um valor para cá e um valor para cá. Tá bom? Então, ele pediu para fazer esse esboço do gráfico nesse cálculo, né? E a partir daí, vejamos aqui, a gente pode concluir, então, que, no caso, para aquele cálculo que está sendo feito lá, né, integral, por exemplo, do valor sigma até mais infinito, né, que ele também pediu para a gente calcular fora da região, né? Então, ele quer que faça essa análise, a probabilidade fora, né? Aqui está em inglês, né, mas é fora da região
de probabilidade que a gente calculou. Ele também perguntou isso lá. E aqui, o que a gente tem é, integral então vai ser de sigma até mais infinito, por exemplo, é uma região fora. Bom, e aí aqui você tem módulo psi quadrado igual. Por que está multiplicando 2 aqui na frente? Porque é indiferente ele fazer na região de... Quando ele faz o cálculo de sigma positivo até mais infinito e quando ele faz de menos infinito até sigma negativo, lembra que a função envolve uma exponencial sempre com um módulo de x no expoente. Então é indiferente, é o mesmo cálculo. Então eu posso calcular apenas de sigma positivo até infinito positivo e depois multiplicar por 2. Porque o cálculo é o mesmo se eu fizesse de menos infinito até menos sigma, que é a região negativa. Isso também se constata olhando para o gráfico, que é uma função simétrica. Essa simetria também nos ajuda a perceber que a área formada abaixo da curva aqui do gráfico, né, é a mesma área daqui. Então se você calcular a área, tá vendo? Eu vou tentar fechar com o mouse aqui, tá vendo? Essa figura que forma aqui, de menos sigma até o zero, né, que aqui é o máximo da função. Essa área tem o mesmo tamanho que esta, na região positiva, ó, de 0 até aqui, tá bom? Vocês podem confirmar, tá vendo? Geometricamente você constata que isso é uma verdade. Dessa vez o gráfico é da densidade de probabilidade. Então a área é exatamente a probabilidade de encontrar a partícula, tanto na região negativa quanto na região positiva. Tá bom? Claro que você só obtém essa área quando você integra essa função em função de x, que é o cálculo que nós estamos desenvolvendo até o momento. Né? Então, quando eu integro essa função em x, eu tenho a probabilidade, que é o que ele quer saber nesse contexto. Tá? Então tá aqui o truque do 2, né, de você fazer a integral só uma vez, que é fora da região de menos sigma a mais sigma. Lá em cima foi feito o cálculo na região de menos sigma a mais sigma. Fizemos o cálculo e tivemos a resposta lá com relação a esse valor. Agora estamos fazendo fora da região do sigma. Então é acima do sigma, que eu estou calculando, e ao mesmo tempo abaixo do sigma. Com esse fator 2 é que traz essa informação para a gente. Então tá aí, integral da densidade de probabilidade em função de x fora da região de menos sigma mais sigma vai ser igual a 2, que multiplica módulo da constante de normalização ao quadrado, vezes a integral na região de sigma até infinito, da função e elevado a menos 2 lambda módulo de x, a rigor seria. Mas o autor, de novo, não fez questão de chamar aqui de módulo de x, porque ele tem, graças aos limites de integração, ele tem garantido que o x só assume valores positivos. Então não precisa dizer que o x é em módulo, porque olha, o x só vai assumir valores desde sigma positivo até infinito positivo. Então não tem necessidade de avisar que aqui é módulo de x, tá? A redundância em matemática você sempre pode simplificar. Igual, aí, bom, quem é A? A é raiz quadrada de lambda. Como está ao quadrado, está aqui lambda. E resolvendo essa integral, que nós já conhecemos, né, que é a própria exponencial dividido pelo quem multiplica a variável x na exponencial. Está aqui, quem multiplica a variável x é menos 2 lambda. Aplicando os limites de integração de sigma mais infinito, é igual. De novo, temos que saber se quando tem limites de infinito, se a função é convergente. Então, conhecendo a solução da exponencial, nós vemos que ela é um expoente negativo, desde que lambda não troque de sinal, que é o caso. No caso, lambda é uma constante real positiva. O enunciado do exercício avisou isso para a gente. Então, ele está garantindo que é uma situação onde lambda não troca de sinal, que multiplica x, e aí, quando x vai para o infinito, de fato, essa exponencial converge a zero, e aí você tem zero no limite superior, menos o limite inferior com x substituído sigma. Esse menos denominador também encontra com o menos da regra da integração, de subtrair o limite inferior. O fator 2 simplifica com 2, lambda simplifica com lambda, então você vai ter apenas e elevado a menos 2 lambda multiplicado por sigma. Aí tem, portanto, esse é um valor, sigma como ele já é conhecido, né, que a gente calculou anteriormente, através da normalização, a normalização nos conduziu também a ele, já que ele isolou lambda. Então isso vai dar igual a e elevado a menos raiz quadrada de x. Né? Só consultar aqui de novo. Lambda. Aí você faz as mudanças aqui, né? Porque sigma fica sendo igual a 0,2024. Opa, o meu mouse. Vou parar de usar o mouse ali que ele está confuso. Então aqui a gente tem menos 2 lambda convergindo aqui. Opa, deixa eu só me situar.
Ah, que pena, ele deslocou muito o meu gráfico, né? Deixa eu fazer uma coisa assim. Aê, bacana. Agora vai ficar bom. Aí eu vou poder voltar aqui para a convergência no cálculo, né? Eu estava querendo chamar atenção para essa questão do lambda, né? Que a gente tem aqui 0,2431 lambdas seria o valor esperado de x, ok. Deixa eu só seguir aqui para não perder. Ah, essa parte é melhor de ver, né? Porque aí você tem ali que sigma... Cadê? A gente calculou sigma... Deixa eu só convergir aqui... Ah, tá aqui, né? O sigma é 1 sobre raiz quadrada de 2 vezes lambda. É isso que eu estava querendo lembrar. Então, tá aí. Temos aqui, então, 1 sobre raiz quadrada de lambda. 2 sobre a raiz quadrada de 2 é a mesma coisa que simplesmente a raiz quadrada de 2, né? Se você fizer aquela racionalização, que é muito comum a gente fazer no colégio, né? E na faculdade também. E aí, lambda simplifica com lambda do sigma, então sobra de fato apenas um valor numérico elevado a menos raiz quadrada de 2, que é aquele valor apenas de 0,2431, tá ok? E essa é a probabilidade. De fato, a probabilidade é um percentual, né? Então, a probabilidade, né? Por exemplo, se eu quiser calcular o valor esperado da posição da partícula na posição x0, que é o que aconteceu na primeira solução desse exercício. Então, a probabilidade de encontrar ela lá vai ser de 24%, mais ou menos, tá bom? Naquela posição que a gente tem aqui. Então, quando quando você faz a devida substituição de x igual a zero, você tem aqui o valor máximo, a maior probabilidade de encontrar a partícula, que seria dentro da região. Dentro da região de cálculo de probabilidade, a gente tem que será 24% vezes lambda. Então, você teria que dizer quem é o valor de lambda, aí você diz qual é a probabilidade de encontrar a partícula na posição x igual a zero. Mas na posição fora do desvio padrão, né, da região do desvio padrão das medidas que você fez, vai ser em torno de 24% a probabilidade, e independe de lambda, tá bom? E aí você tem então daqui para cá a probabilidade de encontrar a partícula é de apenas 24%, e aqui também a probabilidade de encontrar a partícula é de 24%. E a região interna vai ser o restante da porcentagem que tem dependência em lambda, tá bom? Então essa é a região mais provável de encontrar a partícula. E com isso a gente fecha essa questão, né, desse exercício que envolveu o cálculo da função de onda nessas circunstâncias, tá bom? Então, até mais.